Itaplay, personalidades e destaques. Patrocínio Pintão, o rei do frango frito. Laboratório Italab Medlabor, Casa das Telhas e Madeireira. Funerária Itapirense Aliança Familiar. Moe Pneus Centro Automotivo. Combal, tudo em elétrica e iluminação. Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia. Cristália, sempre um passo à frente. Começando mais uma edição do programa Personalidades e Destaques, em parceria com a Mogiplay, programa Itaplay. Muito bem, já estamos com o secretário Vladen Vieira, secretário de Saúde da cidade de Itapira, onde a gente vai abordar muitos assuntos. Dado aí o distanciamento social, respeitando o protocolo sanitário, a gente vai ficar sem máscara, a gente está um pouco distante, dá para a gente trabalhar dentro dos conformes. Bom, claro, é a terceira vez que o Vladen Vieira vem aqui no programa para falar principalmente da situação do hospital. Mas hoje a gente vai agregar muito mais coisas. Por quê? Hoje foi aumentada aí uma restrição, aumentou a restrição com relação aos horários do comércio. A gente vai abordar tudo isso com o Vladen Vieira. Houve aí um consórcio entre as cidades de Santo Antônio de Posse, Itapira, Mojimirim e Mogi Guaçu, as quais entraram num consenso. Onde? Estiva Gerbe também entraram num consenso de implantar ou aumentar uma restrição com o horário do comércio, que, na minha opinião, não chega a ser realmente um lockdown. Vladen Vieira, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Personalidades e Destaques. Obrigado por você arrumar um lugar na sua agenda para a gente estar debatendo e falando mesmo até do aumento dessa restrição do comércio, para que se evite aglomeração, em consequência dos leitos hospitalares estarem sobrecarregados. Muito obrigado, Vladen. Boa tarde, JP. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, internautas que nos acompanham na Mogiplay. É um prazer estar novamente aqui nos estúdios da Mogiplay, participando desse programa com o JP, que tem uma audiência muito boa na nossa região, e estamos dispostos a esclarecer o que nos for perguntado, e porque continuamos ainda numa situação crítica em relação à pandemia, e temos que ter fazermos todos os esforços necessários para que possamos passar por essa fase da maneira menos traumática possível. Vladen, como é que está a situação dos hospitais? Nós podemos abordar Santa Casa de Itapira e também o Hospital Municipal. Em termos de leitos de UTI, JP, tanto a Santa Casa quanto o Hospital Municipal estão acima da capacidade máxima. Quando eu digo acima, por quê? Nós temos leitos de UTI cadastrados junto ao Ministério da Saúde. Esses leitos, quando atingem 100%, é porque nós estamos já todos os leitos cadastrados utilizados. Mas estamos utilizando também leitos para Covid, que são leitos de UTI geral. E isso aumenta o nosso percentual. Por isso que aparece 110%, 115%. Por quê? Temos outros leitos de UTI que acabam sendo utilizados para Covid por conta do excesso de casos e da alta demanda que nós temos. E o paciente, de um jeito ou de outro, ele tem que ser atendido. E na nossa região, a situação se repete, tanto para os municípios de Mojimirim, Mogi Guaçu, Itapira, que são os maiores municípios da Baixa Mogiana, nós temos os mesmos problemas. As cidades padecem das mesmas dificuldades em termos de vagas hospitalares, é isso? Exatamente. Tanto, são 5 cidades, então, né, que estão com os mesmos problemas, né? Não há nenhuma cidade com folga aí. Não há nenhuma cidade com folga, tanto que a Regional de Saúde de São João da Boa Vista, ela está praticamente, nós fazemos um acompanhamento diário, o trabalho da Regional de Saúde nos passa um acompanhamento diário e nós estamos na capacidade máxima de ocupação de leitos de UTI em toda a nossa região. E os municípios que têm leito de UTI, que atendem os outros municípios que não têm, estão também na mesma situação.
chegando ao ponto de ter que mandar, quando se encontra a vaga, mandar pacientes para outros locais de outras regionais, o que também está muito difícil, porque quem acompanha a mídia diariamente percebe, pelas informações, que as cidades da região, ou até de outras regiões, todas estão dentro da sua capacidade máxima, inclusive com algumas regiões e municípios decretando lockdown total para ver se consegue um pouquinho diminuir a pressão em cima do serviço de saúde. Agora, você já me confidenciou agora há pouco a cidade de Araraquara, que ficou marcada por ter feito um lockdown bruto mesmo, né? Agressivo, parece que voltou de novo a fazer esse lockdown. Então fica aí a pergunta, será que o lockdown está dando certo? Porque se ela volta de novo ou liberou, flexibilizou e aí a cidade se viu novamente, porque ninguém quer fechar nada. Eu tenho certeza que prefeito nenhum não quer fechar nada porque mexe na receita. Aí quando ele fecha, porque é necessário, haja vista que você está dizendo aí, as cidades de Itapira e as circunvizinhas, elas estão em dificuldade de leito. O que será que não há um estudo científico com relação a isso, né? A gente está abordando aqui a cidade de Araraquara, que ela ficou marcada, prendendo pessoas, mandando soldar portas de comércio e implantando mesmo um lockdown rigoroso. Eu tive essa informação hoje pela manhã, assistindo um noticiário, não regional, assim, o noticiário do Estado de São Paulo, através de uma rede de emissora de televisão, e foi noticiado que Araraquara estaria implantando novamente um lockdown. O lockdown, ele é uma medida extrema que o gestor, o administrador municipal, ele tem que tomar quando ele não encontra mais nenhuma alternativa. O que nós entendemos aqui na nossa região, essa reunião, esse consenso dos prefeitos da nossa região foi muito importante para que possamos, os 3, 4, 5 municípios mais próximos, terem a mesma forma de atuação, para que isto, pelo menos, não impacte num município ou outro. De nada adianta um município de porte médio, dos 3 aqui da Baixa Mogiana, decretar um lockdown, que a população vai se deslocar para o outro município para fazer suas atividades. Né? Ela vai migrar, né? Comércio aqui, Itapira, o exemplo, vai fechar às 19, nós vamos abordar já. Fecha às 19, fica aberto postos de gasolina somente e farmácia. Só que o shopping de Mogi Guaçu abre até às 21 horas. Aí o que o cara sai às 6 e vai para o shopping. Estou dando um exemplo. E com o consenso, vamos dizer assim, foi um consórcio, uma reunião, e alguém liderou essa reunião, essa ideia para que acontecesse isso, que as cidades fiquem mais ou menos com as mesmas medidas de restrição. Eu acho que foi isso, foi uma bela tacada de quem teve e quem criou essa ideia aí, né, Vlad? Exatamente, PJP, porque desta maneira não adianta eu fechar uma Itapira se está aberto Mojimirim e Mogi Guaçu, ou seja, eu vou apenas deslocar o foco de transmissão. Ele sai de Itapira, vai para Mojimirim, e de Mojimirim ele volta para Itapira, ou seja, é uma bola de neve, um círculo vicioso. Quando os municípios agem em conjunto realmente como uma região, todos tendo a mesma postura, nós teremos uma dificuldade maior para esse pessoal que vai se deslocar de uma cidade para outra e, consequentemente, levar ou trazer mais ainda o vírus para ser disseminado. É o que praticamente aconteceu aí nos municípios do Circuito das Águas, no início, quando um município fechava, as pessoas se deslocavam para o outro município vizinho. Então a solução para quem tinha os leitos acabava sendo pior, porque voltava para ele, para o município que tinha os leitos de UTI, ele ficava superlotado, então não adiantava nada só ele decretar um lockdown. Eu acho que a discussão em conjunta, a discussão dos problemas por todos os municípios, ela é importante para que se procurem soluções conjuntas e que favoreçam todos os municípios ao mesmo tempo, para que não se faça, prejudicou o comércio de uma cidade A, mas o da cidade B ficou aberto, então ele saiu em vantagem. Não é isso que nós queremos. Nós queremos realmente traçar estratégias para diminuir a transmissibilidade do vírus.
Agora, vamos por pontos, e claro, você está lá com os números na mão, e você, eu acho que depois do prefeito, você é o mais, é o que mais tem que enfrentar essa dificuldade. No caso dos supermercados, você acha que não vai haver aglomerações em supermercados? Com essa medida antecipando aí com 1 hora, é 1 hora mais ou menos, né? Não, a antecipação, o que foi acordado entre os prefeitos, que esse decreto haveria uma restrição de horário do funcionamento, que seria aberto das 5 da manhã até as 19 horas. Ou seja, tem supermercados que funcionam até as 20 horas, outros até as 21 horas. E eu acredito que essa 1 hora, 2 horas, não vai causar nenhum tipo de aglomeração, porque os supermercados continuarão abertos aos sábados, o domingo até às 12, 13 horas, dependendo do município, cada um tem uma... No sábado e domingo, no domingo ele não chega a afetar o horário, né? Porque não, porque já cada município tem um horário específico, uns funcionam até às 12, outros até às 13 e assim por diante. Então eu não vejo isso como um mecanismo de aumentar a aglomeração, essa restrição durante a semana de 1 ou 2 horas. Porque o que nós temos que entender é que o supermercado não é um passeio social. O supermercado é um local que as pessoas devem se dirigir para fazer suas compras diárias, suas necessidades ou compras semanais, que é o mais indicado, e voltar para sua casa. O que nós temos observado é que o ano passado a população tinha, parece que, uma consciência melhor. Olha, vai só uma pessoa no supermercado, compre o que for necessário e volte. Hoje, a gente percebe que às vezes uma família inteira vai no supermercado e não se sabe para quê, talvez para sair de casa. Temos a situação que todos os supermercados têm um protocolo de entrada e saída, medir temperatura, utilizar máscara. Isso minimiza o contato, assim, minimiza o problema, mas não elimina. Se nós não pensarmos que temos que ter consciência, a população entender o que está acontecendo hoje, vai ser um pouco mais complexa a nossa atuação. Se bem que os municípios, hoje a população dos municípios vem tendo uma postura um pouco diferente, inclusive cobrando do poder público, da administração municipal, dos prefeitos, cobrando atitudes mais drásticas. Por quê? A mídia demonstra, a região de Ribeirão Preto todinha lockdown, Araraquara lockdown. Então eles falam, o prefeito não vai decretar o lockdown. Decretar lockdown é uma atitude drástica que acaba atingindo tanto o comércio normal quanto o comércio informal. Ou seja, nós temos que ter uma metodologia de seleção, de entender como se dá a transmissão, qual é o maior foco, quais são os locais de maior possibilidade de transmissão e atuar nesses locais, que aí nós estamos minimizando o problema. E não eliminando. Essa reunião tinha sido marcada para ontem, ela foi postergada para hoje. Com relação, será que eles conversaram entre eles o seguinte, o transporte coletivo, como é que vai fazer? Porque um dos focos que eu percebi e que o poder público não consegue cumprir a sua parte, dada a demanda, dada a dificuldade, a própria cidade de São Paulo teve um problema muito sério. Com o transporte coletivo, será que se prepararam, aumentar o horário de ônibus ou alguma coisa, você está sabendo nesse sentido, não? Não, JP, em relação a isso, eu não tenho nenhuma informação a respeito desta situação. Essa reunião, na realidade, foi feita uma reunião na terça-feira e ontem à noite os prefeitos fizeram uma reunião informal, já com uma minuta pré-definida desse decreto e hoje eu acredito que a maioria dos municípios, dos 4, 5 municípios que participaram, já estão com seus decretos publicados nas suas páginas oficiais. E em relação ao transporte coletivo, JP, eu não vejo assim como uma questão muito, assim, que seja problemática, porque nossos municípios são municípios de pequeno porte, digamos assim, em relação aos grandes municípios do estado de São Paulo. Então, o uso de transporte coletivo, ele não dá para chegar nem pensar em fazer alguma comparação com o transporte coletivo em São Paulo, onde nós temos
o metrô abarrotado de pessoas, o transporte coletivo abarrotado. Agora, uma cidade que talvez tivesse alguma questão, um problema nesse sentido, talvez fosse Mogi Guaçu, que é a cidade que tem uma população praticamente o dobro de Itapira, e não chega a ser o dobro, mas talvez uma vez e meia a população de Mogi-mirim. Eu não acredito nisso, porque se você está dentro de um local, de um transporte coletivo, utilizando máscara, tendo cuidado, mantendo o distanciamento quando possível, o risco vai ser bem menor de contaminação. Muito bem. O Daniel Portillo mandando boa tarde para mim, para o secretário Vladen, equipe Mogi Play, excelente entrevista, muito esclarecedora. O Emerson Ferreira está dizendo assim, uma pergunta, mas o vírus só circula das 19 às 5 e durante o dia não tem o vírus? Vamos lá. Emerson Ferreira. Obrigado, Emerson. Vamos lá, Emerson. Obrigado pela sua pergunta. Então vamos esclarecer o que é transmissibilidade. Na realidade, Emerson, todos os locais, eles são transmissores do vírus, porque o vírus está aí à disposição de toda a população. Então, todos os locais, ele tem transmissão. Você só não terá a possibilidade de transmissão se você estiver sozinho, isolado, dentro da sua casa. Dentro da sua casa, com sua família, você tem um local de transmissão. Então, não existe horário. Agora, vamos entender o risco de transmissão. Se você, Emerson, estiver dentro da sua casa com a sua família, não sei se você tem esposa, filhos, pais, avós, que convivem rotineiramente, você tem um risco de transmissão X. Você, Emerson, se for a um bar com seus amigos, numa mesa de 1 metro quadrado, onde vocês irão conversar com certeza, sem máscara, para que você pudesse tomar sua cerveja, comer o seu sanduíche, sem máscara, com 4 amigos. O risco de transmissão que você terá nesse local será 4x. Então, não é que o vírus circula à noite só. O risco de transmissão em alguns estabelecimentos é maior do que em outros. Nós não estamos aqui querendo demonizar bares, lanchonetes, restaurantes. Nós estamos mostrando que o risco de transmissão é inerente a esse tipo de atividade comercial. E como nós não temos condições de isolar o mundo inteiro do vírus, nós temos que procurar minimamente trabalhar nos locais de maior possibilidade de transmissão. Se questiona muito também, mas o supermercado tem aglomeração. Supermercados têm um protocolo. Se você for ao supermercado, dificilmente você encontrará pessoas sem máscara no supermercado. E se encontrar, tem que denunciar para a gerência imediatamente. Agora, se você for num bar, eu gostaria que você respondesse. Num bar, num restaurante, numa lanchonete, todas as pessoas estão conversando na mesa, comendo e bebendo sem máscara? Ou com máscara, desculpe? É verdade. Bom, Su Cunha, secretário Vladen, por que Itapira não faz barreira sanitária como cidades da região? Mandando um abraço aqui também a Rosilene Ferreira em relação ao retorno escolar, como está Itapira. Então vamos primeiro para essa barreira e depois a gente responde. Não precisa nem pauta hoje, os próprios internautas que estão participando com a gente estão moldando as perguntas, não pactuamos nada, então o Vlad está de coração aberto aqui, respondendo tudo e a todos. Isso é até bom, JP, que a participação dos internautas, porque a gente acaba tendo um feedback do que estão querendo. Se nós fazemos uma pauta pré-determinada, de repente a informação não interessa. Essa aqui interessa. Internauta. Então, em relação a barreiras, temos que pensar o seguinte: Itapira não é uma cidade turística. Ela não faz parte do circuito das águas. É uma cidade muito boa para vivermos, mas em termos de atrativos, se formos compararmos como Águas de Lindóia, Amparo, Serra Negra, Campos do Jordão ou outras cidades, as barreiras sanitárias elas não serviriam para quase nada, ou seja, ela estaria impedindo talvez a questão do comércio, circulação de mercadorias. Eu entendo que barreiras sanitárias elas devem ser colocadas em locais que tenham acesso a um afluxo muito grande de turistas,
que não é o nosso caso. Aí, respondido para Rosilene. O Renato Moraes está dizendo, o cronograma de vacina em Itapira está mantido? Tá, né? Porque hoje a pessoa é de 57 anos e amanhã é de 56, não é isso? Tá. Como é que chama o... Deixa eu pegar aqui. O Renato Moraes. Renato, vamos lá, vamos explicar para entendermos essa questão do cronograma, porque somos muito questionados lá na Secretaria da Saúde a respeito, Itapira vai seguir o cronograma do Estado, então eu posso já ir me vacinar? Por quê? O governo estadual, ele estabelece um cronograma genérico para a campanha, para o Programa Estadual de Vacinação, de Imunização. O que é esse programa genérico? Ele estabelece, nós vamos vacinar de tal período de 50 a 59 anos. Só que temos que entender que entre a informação dada pelo governo do estado e a logística para essas vacinas chegarem nos municípios é muito diferente. Um exemplo, a vacina para chegar de São Paulo a Campinas é 1 hora de viagem. Para chegar de São Paulo a Presidente Prudente, talvez seja um dia. Então, não dá para acompanhar. E cada município tem a sua estrutura, a sua organização para poder, tem essa liberdade para poder reorganizar esse cronograma em cima da sua realidade. No nosso caso, em Itapira, nós estamos procurando seguir muito próximo o cronograma do Programa Estadual de Vacinação. Nessa semana nós teremos, até segunda-feira, nós teremos a idade de 54 anos e ficaremos no aguardo de envio de novas doses. Por quê? As doses são enviadas para os municípios de forma escalonada. Então nós temos que divulgar a nossa grade a partir do momento que nós recebemos as doses. Porque imagine se nós anunciássemos que iríamos fazer de 50 a 59 anos, de uma vez só. O que nós teríamos? Um afluxo enorme de pessoas procurando vacinas. E se não tivéssemos a vacina, não adiantaria nada nós dizermos para a população, olha, o governo do estado ainda não nos mandou a quantidade adequada. A reclamação seria para o município, para o prefeito, para o secretário da saúde ou para quem mais estivesse envolvido. Então nós procuramos trabalhar no mesmo ritmo que o governo do estado, com uma pequena defasagem de datas, sendo que anteriormente, antes do feriado de Corpus Christi, nós estávamos um dia na frente do cronograma do estado. Legal. Hoje é 57 anos, né? Amanhã é 56, pelo que eu acompanhei. Sábado ontem 58, hoje 57 e amanhã 56. Sábado 55, Sábado 55. E segunda-feira 54. Tá aí, tá legal. Bom, a gente vai rapidamente para um comercial curtinho aqui e a gente vai voltar com uma matéria que parou a Mogi Guaçu e toda a região, hein? Uma apreensão enorme de drogas com combustível de aeronaves, inclusive um corpo numa chácara que eles acabaram encontrando. E a Mogi Play vai fazer essa chamada, porque o programa está na hora, com o comando do Gil Costa e a Mariana Regina, hoje vão estar abordando praticamente essa matéria, esse assunto que pegou todo mundo de surpresa. Foi uma descoberta abrupta, né? Que aconteceu e vocês vão ter a chamada rapidinho, logo após o nosso bloco comercial. Casa das Telhas e Madeireira. Cobre qualquer orçamento. Aceita todo tipo de cartão de crédito. Tradição, qualidade e credibilidade no mercado de telhas e madeiras. Casa das Telhas e Madeireira. Avenida Cira Aparecida Vieira Serra 219. Telefone 3863-2048. Combal. Variedade de modelos e ótimos preços em ventiladores, calçados para trabalho com tecnologia alemã e biqueira de PVC. Tudo em elétrica e iluminação para a sua residência ou comércio. Avenida Brasília 340, Jardim Magali. 3863-5024. Funerária Itapirense. Plano Assistencial Aliança Familiar.
Descontos em médicos, dentistas, exames, fisioterapia. 3863-6819, 3863-6820. Rua Rui Barbosa, 123. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Colégio Objetivo Itapira. Matrículas abertas. Informações 3863-3303, WhatsApp 99930-4672 ou acesse objetivoitapira.com.br. Pintão, o rei do frango frito. Delivery pelo fone WhatsApp 99265-7804. Salva aí, 99265-7804. Pintão, Avenida Castro Alves, 296, Itapira. Muito bem, voltando com o programa Personalidades e Destaques, em parceria com a Mogiplay e Itaplay. Agora, como a gente prometeu, aquela chamada da matéria que a gente abordou hoje no Bom Dia Itapira, com a participação especial do com o Bom Dia Itapira, com a participação especial do Gil Costa e do Rafael Bertanha. Vamos à matéria, então. Boa tarde, JP. Hoje, pela madrugada, a polícia em diligência pela cidade avistou uma caminhonete e seguiu até essa chácara no bairro do Cercadinho, Mogi Guaçu, onde foi encontrado cerca de 15 quilos de pasta base, mais de R$500 mil de droga e também combustível de aeronave. Nesta chácara também foi encontrado um túnel onde era escondida toda essa droga e também o combustível. A equipe da Mogiplay está acompanhando tudo o que está ocorrendo nesta operação, pois 2 dos 4 suspeitos presos pela polícia era procurado pela Polícia Federal. Mais informações de toda essa operação policial você vai assistir às 18 horas no Tá Na Hora com o Gil Costa. Rafael, mais alguma informação de imediato? A dinâmica é muito rápida, né? Tem mais alguma coisa, mais uma informação que você acabou de receber, alguma coisa com relação a essa matéria? Boa tarde, Gil Costa. Boa tarde, secretário. Sim, Vladen, neste momento o Águia da Polícia Militar já está na cidade de Mogi Guaçu, fazendo mais diligências. Então, informações fresquinhas que acabaram de chegar na redação da Mogiplay, que o Águia já está na cidade à procura de um helicóptero que estaria fazendo essa descarga dessa droga. Então a equipe da Mogiplay vai estar acompanhando de perto e às 18 horas mais informações aqui na Mogiplay. Muito bem, agradecendo aqui o escritório de advocacia Francisquini, do meu amigo Dr. José Hortêncio Francisquini, da Monize, Funerário Itapirense Aliança Familiar na direção do Jacomo e do Jacó, Pesqueiro Recanto do Trevo, do Sebastião Balbino, Combal Hidráulica Elétrica, da Fátima e do Matheus, Colégio Objetivo, lá do Felipe Fraceto, também Cristália, sempre um passo à frente, Moi Centro Automotivo, Casa das Telhas e Madeireira e Sindicato dos Servidores de Itapira. Voltando aqui com o secretário Vladen Vieira, né? A gente vai estar informando, tem muita gente acompanhando, a Leise Ribeiro Bosso, o Dr. José Hortêncio Francisquini. Vamos com mais pergunta aqui. Anderson Silva, obrigado. Bom, o Thieres Roberto Cunha está perguntando qual é a opinião do secretário sobre a negativa da Associação Comercial de Itapira sobre os novos horários de funcionamento. Houve alguma negativa? Um abraço para o Guto Pinheiro, mais uma vez para o Renato Moraes. Bom, JP, nós tivemos uma reunião ontem, no final da tarde, ou no período da manhã, com a Associação Comercial, comunicando a decisão ou a definição do decreto pelos 4 municípios, pelos todos os municípios que participaram da reunião, né, nessa decisão e nessa questão de definir quais seriam os horários de funcionamento. Nós comunicamos a Associação Comercial. Nós entendemos que essa Associação Comercial é uma instituição que defende os interesses do comércio em geral. Nós deixamos isso bem claro, que a questão de lockdown que vem sido cobrada do prefeito já há algum tempo não está nos planos do prefeito Toninho Bellini, mas que nós tínhamos que tomar alguma atitude em relação a isso. A Associação Comercial defende os interesses do comércio de forma geral, mas a sociedade também nos cobra algumas posições a respeito, porque as denúncias sobre a violação do Plano São Paulo, aglomerações, elas são constantes. E o que a população tem que entender é que o município não tem um efetivo policial, de guarda civil municipal e da vigilância sanitária
tão grande que possa dar conta de todas as violações. E a transmissão, ela continua. Então nós temos que tomar uma posição. Eu sei que são posições muitas vezes desagradáveis para algum tipo de comércio, não são todos os comércios. Os comércios que mais questionam são os comércios que trabalham após as 19 horas, que são bares, lanchonetes, restaurantes. Mas é uma parcela de sacrifício que toda a população tem que fazer em prol da sociedade. O que nós sabemos, todos vêm dando sua contribuição, o seu, digamos assim, a sua dificuldade em poder trabalhar desde o início da pandemia. Mas nós temos que pensar que seria uma questão hoje com a vacinação, com o governo do estado, colocando que mais até setembro, outubro, teremos toda a população vacinada, isso já nos vai dar uma folga, ou seja, serão 2, 3 meses de um pouco mais de sacrifício. E esse decreto, ele vai até o dia 30 de 29, junho. Né? 29 de julho? 30 de junho. 30 de julho, exato. Vai até 30 de junho e vamos esperar qual vai ser a posição do governo estadual em relação ao Plano São Paulo. Não são atitudes agradáveis que resolvem o problema de uma pandemia. Todo remédio ele tem efeito colateral, mas ele tem seu efeito benéfico também. E da mesma forma, atitudes como essa, nós esperamos que elas cumpridas tenham também um resultado positivo em prol da população. Muito bem, então vamos agora para o testemunhal aí, agradecer ao Colégio Objetivo Itapira. O Colégio Objetivo em 2022 estará de casa nova. Nova sede será muito mais espaçosa, contando com natureza e acolhimento de qualidade de ensino. O novo endereço fica na rua Ideobrando José Rossi 89. Acompanhe as redes sociais do Colégio Objetivo, pois postaremos sempre o avanço das obras e as novidades. Muito bem, voltando, agradecendo aí o pessoal do Colégio Objetivo de Itapira, na pessoa do Felipe Fraceto e toda a equipe. Bom, continuando aqui com o secretário Vladen Vieira, né, informando abordamos bem esse assunto, sobre o aumento da restrição, nem dá para falar realmente que é lockdown, né, mas é o aumento da restrição. A Rosilene Ferreira está perguntando assim, em relação ao retorno escolar, como está Itapira, secretário Vladen? Em relação ao retorno das atividades escolares, o município de Itapira ele procura seguir à risca as orientações do governo do estado. Nós temos que, o governo do estado teria colocado que iniciaria o retorno das atividades presenciais, juntamente com as atividades híbridas, ou seja, à distância, e todas as escolas possuem ou têm o seu protocolo de atuação já aprovado pelo Comitê da Crise do Covid, que é uma instituição que analisa os protocolos, se estão sendo seguidos à risca, para que possam voltar com segurança às atividades. Mas as orientações, procuramos seguir as orientações do governo do estado. Bom, pessoal, agradecendo aí, boa tarde, esperamos que esses dias resolvam e a população tenha consciência da gravidade. O que é o trabalho dos secretários, porque todos eles cada um tem a sua participação, e todos eles foram abatidos pela crise da pandemia, né? É que o secretário Vlad é que tem que segurar o boi à unha lá, e pedir, né, secretário, que a população colabore com isso daí, colabore com essa medida, para que não seja necessário vir medidas mais agressivas ainda, para dificultar mais a vida de comércio e comerciantes, né? Não tenha dúvida, JP, você está corretíssimo nesse posicionamento, nessa posição que você descreve. Por quê? Sempre disse, desde o início da pandemia, quando assumi a secretaria no início de janeiro, que o Covid não era um problema da Secretaria da Saúde, o Covid é um problema da sociedade. A Secretaria da Saúde ela tem que estar disponível para atender o cidadão, seja de Itapira ou não, que esteja no município, que apresente sintomas da doença e procurar tratá-lo da melhor maneira possível, ou seja, com o mínimo de sequelas. Só que o tempo tem nos demonstrado
que as sequelas são gravíssimas, levando muitos itapirenses a óbito, pessoas conhecidas. E, pelo menos, nos serve, nos dá um alento que hoje, nos dias atuais, talvez enxergando a gravidade da situação, vendo o número de óbitos crescentes, a população já está começando a perceber que, se não houver a colaboração dela, dificilmente sairemos junto dessa pandemia. Temos os contratempos, temos os comerciantes que são os mais prejudicados nesse momento por causa de restrições de horário, mas são realidades que nós temos que enfrentar. Senão nós não conseguiríamos sair dessa, pelo menos de uma maneira menos traumática. Volto a repetir, serão 2 ou 3 meses, se o governo do Estado cumprir a sua determinação, a sua posição em relação ao envio das doses de vacinas, para que nós possamos minimamente tentar voltar um pouco ao que chamamos de novo normal. Só para que o cidadão itapirense tenha noção da importância da vacinação, nós fizemos uma estatística no mês de maio. Nós tivemos 49 óbitos, isso foi noticiado amplamente na imprensa no mês de maio, e desses 49 óbitos, 88% não tinham sido vacinados e eram de idades abaixo de 60 anos. Isso para você, cidadão itapirense, perceber a importância da vacinação e também aproveitando a audiência da Mogiplay, solicitar aos itapirenses que já tomaram a primeira dose e ainda não foram, apesar de já ter passado o tempo de tomar a segunda dose, procurem o parque, a unidade básica de saúde, a vigilância epidemiológica e se informe como você deve fazer para tomar a segunda dose, pois a segunda dose é muito importante para aumentar a sua imunidade, a sua defesa contra o vírus. Então não deixe de procurar o serviço se você já está no prazo para tomar a segunda dose. Muito bem, acompanhando com a gente aqui o Éder Perigo, obrigado Éder, o Daniel Portilho, muito boa colocação que o secretário Vladen relata quanto aos sacrifícios que teremos para ter o bem da sociedade. E o Thierry Roberto Cunha também, JP, parabéns aí para o secretário, pois estão levando esse momento com pulso firme e competência. Essas pessoas estão te elogiando, até a gente rouba o Vladen lá da administração, do trabalho que ele está fazendo, mas ele deixa tudo organizadinho para a sequência do trabalho. Bom, o Vlad, tem outra coisa, vamos já abordar, não se fala também mais, e pouco se discute o tratamento precoce, né? Ainda não existe essa fórmula, não tem nada que a ciência confirme. E como é que vocês da área estão trabalhando esse quesito? Que se tivesse algo para fazer de forma precoce, a forma precoce que eu digo é evitar que a pessoa se contamine, principalmente, até eu quero que você fale, porque a gente vem conversando, né? Não é porque o cara tomou as 2 doses que ele também está totalmente imune a contrair o Covid-19. Tem tudo isso, né, secretário? Tem sim. Bom, JP, em relação ao tratamento precoce, isso vem sendo muito debatido, conversado, hoje está perdendo a força porque a mídia tem demonstrado através de estudos que isso não existe. Quando se fala em tratamento precoce, está se pensando em eu tomar algum medicamento que vai prevenir ou vai evitar que eu contraia o vírus. Não, isso não existe. A ciência no mundo inteiro já provou que isso não existe, que medicamentos como hidroxicloroquina, ivermectina, são medicamentos ineficazes para esse tipo de tratamento. O que tem que se pensar é que hoje vamos pensar em, não vamos nem usar o nome tratamento precoce, vamos usar a questão de tratamento preventivo. Laboratório. Tratamento preventivo hoje nós temos apenas vacinação e distanciamento social, uso de máscara, álcool gel, cuidados para que nós não nos contaminemos. Fora disso, não existe tratamento que possa prevenir que você não adquira o vírus. Existem correntes
que a gente não entende até hoje, que desafiam a ciência com base em uma informação individual, uma pesquisa mal feita. Quando me perguntam sobre isso, ou me mandam áudios, vídeos, eu até mostro. Eu falo, olha... Eu mando muito para ele, viu, pessoal? Eu judio muito do secretário. Não, ele já escreveu, a hora que eu tiver um tempo, eu assisto. Dentro que não só eu, como muito mais gente, né, secretário Vlad? Manda para você. Veja uma matéria lá, vê aí, Vlad. Tá. O que eu sempre digo, às vezes, inclusive, para amigos que me mandam áudios, claro que a gente tem uma amizade, com o JP uma intimidade, eu coloco assim, eu acho que os pesquisadores do mundo inteiro estão errados e só esse que te mandou esse áudio está certo. Talvez ele seja uma sumidade desconhecida do mundo científico. É uma ironia que a gente faz, porque nós estamos cansados de ouvir especialistas e mais especialistas hoje com a questão da CPI, e da Covid e outras informações, que não existe comprovação, não existe nada que defina que isto é um tratamento válido. Cientificamente não tem nada. Não, absolutamente nada. Porque claro que assim que tiver, vamos divulgar mesmo, né? Não tem Agora, dúvida. não impede aqui a gente de falar, você que toma isso, toma aquilo, se isso está te dando certo, que siga, mas que leia muito bem o remédio que você vai tomar, fale com o seu médico, converse com o seu médico se pode continuar tomando ou não, porque às vezes você pode... A diferença do veneno para o remédio é a dose, né? Então é muito importante as pessoas entenderem dessa maneira. A gente vai para um rapidinho bloco comercial, a gente volta daqui a pouquinho. Laboratórios Medilabor e Italab. Excelência em exames laboratoriais, inclusive para Covid. Supervisão da doutora Roberta Carmona. Rua Duque de Caxias, em frente ao Pronto Socorro da Santa Casa. Fones 3863-1472 e 3843-2807. Moi Pneus, revenda autorizada Michelin, centro automotivo de revenda de pneus, alinhamento, balanceamento, suspensão, acessórios, tudo com excelente atendimento, economia e serviços de primeira. Loja 1, Avenida Castro Alves, 253, Itapira. Loja 2, Avenida Mogi Guaçu, 3477, na divisa Mojimirim-Mogi Guaçu. E loja 3, Rec Center, Rua Helena de Moraes Trane, 506, Parque Santa Bárbara, em Itapira. Cristália, um complexo industrial, farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa. Desenvolvimento 100% brasileiro. Seu portfólio tem 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações. Cristália, sempre um passo à frente. Pesqueiro Recanto do Trevo. Que tal uma boa pescaria em um lugar lindo e familiar, com farta variedade de espécies e reposição contínua? O local perfeito para momentos relaxantes é Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia. Em 2022, o Colégio Objetivo estará de casa nova. Nossa nova sede terá muito mais espaço, contato com a natureza e o acolhimento e a qualidade de ensino de sempre. O novo endereço será na rua Hildebrando José Rossi, número 89. Acompanhe as redes sociais e você, pois estaremos sempre acompanhando os avanços da obra e as novidades. Acompanhe realmente as redes sociais do colégio, pois postaremos sempre os avanços das obras e as novidades. Colégio Objetivo em Itapira. E voltando aqui, para nós fecharmos a entrevista com o secretário Vlad Vieira, secretário da Saúde da cidade de Itapira. Vlad, você gostaria de dizer alguma coisa que eu não te perguntei? O pessoal está nos acompanhando realmente aqui e fazendo algumas perguntas, o qual a gente já até passou, não esquecemos de nenhuma, né? De nenhuma entrevista. Então, pega aí, meu querido. Não esquecemos de nenhuma pergunta, né? Se esquecemos, se pulamos por falha técnica, né? Mas, primeiro, mais uma vez, agradecer a sua presença aqui. Hoje foi instituído o decreto, acho que já deve ter saído nas cidades, né? Com relação aí a restringir um pouquinho mais
os horários comerciais, o horário do comércio de um modo geral, simplesmente, unicamente com o objetivo, salvar vidas. Correto, JP. Só retornando a uma pergunta que você fez anteriormente e não deu para eu responder. A questão da vacinação em si. O que as pessoas têm que entender é que o fato de já ter sido vacinado, tomado as 2 doses, não lhes garante a imunidade completa. A vacinação é uma arma, ou seja, um mecanismo de defesa para que você tenha o mínimo possível de problemas. Mas mesmo sendo vacinado, você corre o risco de contrair o Covid. Claro, você terá sintomas mais brandos, mas você transmitirá o Covid da mesma forma para as pessoas que não foram vacinadas. Isso é que é importante, porque a vacinação, JP, ela dá uma falsa segurança para o indivíduo. Então eu fui vacinado, então eu posso sair, eu posso me aglomerar, e o outro que não foi? E se de repente a vacina, o meu organismo, não responde com a formação de anticorpos, ou seja, com um mecanismo de defesa igual ao do JP? Talvez o dele responda melhor que o meu, porque cada organismo tem uma resposta individual. Nós somos máquinas individuais. Um exemplo disso é que não existe impressão digital igual em todo mundo. Então nós somos máquinas que temos peças diferentes, mecanismos de atuação diferenciados. Então, não enxerguem a vacina como uma segurança total, e sim como uma forma de te proteger um pouco mais contra o vírus. JP, eu agradeço... Quero fazer uma pergunta. Pois não, desculpa. No ritmo que está indo a vacinação, quando que nós teremos aí... O Itapira está com quanto mais ou menos já? Nós estamos com 26, 27% primeira dose? da população. Já a primeira dose. Segunda dose nós temos que estar com mais de 15%. 15%. Quando que Itapira vai atingir 50% dentro desse cronograma? Porque, na verdade, Itapira depende das vacinas que vêm do governo estadual. Todas as cidades são dependentes da distribuição governamental. Dentro desse cronograma, secretário, quando a gente atinge 50%? Mais ou menos, claro que aqui ele não tem bola de cristal, né? E também não sabe o que pode vir, pode acelerar a vacinação, como pode também diminuir também a velocidade dos vacinados. Exatamente, JP. Nós dependemos, na realidade, do governo federal, porque toda vacina produzida no país, ou que entre no país de fora, ela passa primeiro para o governo federal e o governo federal redistribui. Mesmo a Coronavac, que é feita no laboratório do governo do estado, que é o Instituto Butantan, ela tem que ir para o governo federal para depois voltar para o governo estadual fazer a redistribuição para os municípios. Eu sempre digo que se houvesse uma entrega global das vacinas, em um mês, mais tardar 1 mês e meio, nós vacinaríamos toda a população. Da mesma forma que a vacina da gripe. A vacina da gripe hoje não, ela está vindo de forma escalonada também, porque o Butantan, que produz as vacinas, está ao mesmo tempo produzindo Coronavac, vacina da gripe e outras vacinas que são necessárias. Mas se pensarmos nas campanhas da gripe anteriores à pandemia, a população alvo da vacinação contra a gripe era vacinada praticamente em 1 mês. E eu acho que numa situação dessa, nós temos que acreditar no que diz o governo do estado, ou o governo federal. O governo federal fala que até outubro. O governo estadual disse que resolveu antecipar, dizendo que até 15 de setembro está com essa vacina. Se realmente chegarem as vacinas, nós cumpriremos esse cronograma do governo estadual, digamos que talvez com 1 semana no máximo de atraso. Sim. Porque nós temos todo esse problema, JP, da logística, da entrega da vacina, da reorganização. Diferente, você pega um município de São Paulo que tem 400, 500 unidades de saúde, aqui em Itapira nós temos 12 unidades e temos que controlar a organização da vacinação. Temos hoje só um local, que é o Parque Juca Mulato, onde fazemos a aplicação de vacina, mas mesmo assim
com um local só e muita organização, muito planejamento, o município de Itapira, se não me engano, deve ser o que mais vacinou na região, com pouquíssima diferença para Mojimirim e Mogi Guaçu, mas percentualmente, até uns tempos atrás, até a semana passada, era um município que tinha vacinado um pouquinho mais percentualmente, não em números absolutos, porque a nossa população é diferente de Mogi Guaçu e é diferente de Itapira, de Mojimirim, desculpe. Zé Carlos Domingos mandando boa tarde, o Benedito Gabriel tem que fiscalizar as aglomerações. Vai haver uma fiscalização dentro, já que aumentou a restrição? Sim, aí sem sombra de dúvida, nós seremos cada vez mais rigorosos nessa fiscalização. Já fomos na semana passada, houve 30 fiscalizações em locais, 3 autuações, inclusive com uma prisão a respeito por desacato. Por quê? O nosso interesse, o comerciante tem que entender que o interesse da administração não é multar, não é arrecadar mais recursos, é simplesmente que se cumpra o que está descrito no Plano São Paulo, ou seja, ou no decreto que o município coloca. Isso aí é que é importante. Nós temos que procurar ser rígidos na fiscalização, porque de nada adianta nós publicarmos um decreto e flexibilizarmos, entre aspas, ou seja, fazermos vista grossa para a fiscalização. Isso apenas desmoraliza a administração, coloca a administração pública em descrédito com a população que espera uma atitude mais séria em relação a esse tipo de aglomeração. Então nós temos que ser rígidos, seremos nesse final de semana, até o final do decreto, para que possamos minimamente tentarmos resolver o problema da transmissão. Não vamos conseguir totalmente, mas temos que lutarmos ao máximo para que que o dano seja o menor possível. Bom, a verdade, secretário, o horário, vamos só passar um repeteco aí de como vai funcionar essa nova restrição. O horário definido pelos 4 municípios, todos os municípios, não são só 4, tem Mojimirim, Itapira, Mogi Guaçu, Santo Antônio de Poços, Conchal também está nesse grupo, Estiva. O horário definido na reunião seria: o comércio poderá abrir das 5 horas da manhã às 19 horas. Qualquer tipo de comércio. No decreto está lá, definindo todos, com exceção de atividades essenciais, como farmácias, postos de gasolina, mas lojas de conveniência de postos de gasolina também terão que encerrar suas atividades às 19 horas. O posto de gasolina, e solicitar à população que evite circular, não é um toque de recolher, mas evite circular fora do horário previsto. E os cultos religiosos também vão enquadrar no das 19 horas? Os cultos religiosos também serão enquadrados no horário das 19 horas. Apesar de ter todo um protocolo, todos têm que seguir. Tem que seguir a questão, porque é difícil. O pessoal fala, mas é 40%. Olha, se existe uma coisa difícil, JP, de controlar, são esses 40%. Por quê? Eu teria que pôr um fiscal em cada igreja, em cada porta, em cada bar, para dizer, ó, não pode entrar mais do que isso aqui. Por quê? Pegar lanchonete, bares, é uma movimentação dinâmica. Entra um, sai outro, entra dois, sai um, e assim não tem como controlar. Eu posso passar agora, a fiscalização pode passar agora no estabelecimento comercial e está com 40%. Ela vai passar daqui 2 horas, está com 80%. Eu já tive situações dessa no município, que passamos perto do estabelecimento, olhamos falando, olha que bom, ele está cumprindo o decreto, são 9 horas, recolhendo as mesas, as cadeiras, tudo certinho. Eu passei às 10h30, estava lotado de novo, simplesmente. Ele falou, eu vou dar um passa-moleque na fiscalização. 9 horas estamos todos fechados, você vai embora. Está tudo em ordem. Às 10h30 está praticamente cheio de gente novamente, porque falou, olha, já passaram, não vão passar de novo. São atitudes que apenas desacreditam o estabelecimento em vez de ser uma coisa que deva ser uma forma de atuar correta do proprietário. Não, José Wesley está mandando se tivesse, mas não vai dar para responder. Se tivesse sido rígidas nas fiscalizações hoje, não precisaria
prejudicar os demais. Tudo bem. O Zé Carlos Domingues também, a fiscalização tem de combater mesmo as aglomerações e circulação fora do bairro, permitido a população de ter a consciência que não há mais vaga nos hospitais se precisarem de cuidados médicos. Obrigado, Zé Carlos Domingues, obrigado, José Wesley, obrigado, secretário Vladen, a gente pactuou o horário que você tem que voltar para o seu trabalho. Eu quero agradecer de coração mesmo a sua participação, mais uma vez, a terceira participação útil mesmo, numa data certinha para você vir aqui e explanar todo esse com seu conhecimento, o que você é responsável por uma das pastas mais importantes, né, no momento, que está envolvendo vidas. Então, agradeço de coração em nome da Moji Play, do Rafael, da Mariana, da Aninha Rodrigues e do Gil Costa, a sua participação, mais um programa aqui com a gente. JP, eu que agradeço a oportunidade que vocês têm me dado muitas vezes de chegar até a população com informações que são importantes. A pasta da Secretaria da Saúde, eu não digo que ela é mais importante, todas são importantes. Ela é mais focada, né? Ela é mais complexa. Ela é mais complexa nesse momento. E, assim, o seu programa nos dá essa oportunidade de demonstrarmos para a população de forma clara, aberta, não fugindo de perguntas, respondendo Exatamente. Da melhor maneira possível, seja elas agradáveis ou não para quem recebe, mas é uma forma que tem que ser claro e simples, porque a situação é complexa e demanda ações desagradáveis para alguns, mas que pelo menos mostra a intenção da administração em procurar dar o melhor de si para que a população possa, o mais breve possível, voltar ao normal. Novamente, agradeço a você, ao Rafael, que muitas vezes converso com o Rafael por telefone, dando as informações que são possíveis e passíveis de serem dadas. E vamos torcer para que a nossa sociedade compreenda o momento que nós estamos passando, nos ajudem. Em relação às aglomerações, denunciem, não tenham preocupação de denunciar, porque nós estaremos colocando a Guarda Municipal, a Vigilância Sanitária, o Departamento de Posturas da Prefeitura de Itapira, em prol do serviço da nossa população. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado ao secretário Vladen Vieira, falando aqui com a gente, da Moji Play, Itaplay, em nome do Escritório de Advocacia Francisquini, Funerária Itapirense Aliança Familiar, Pesqueiro Recanto do Trevo, Combal Hidráulica Elétrica, Colégio Objetivo, Cristália, sempre um passo à frente, MOI Centro Automotivo e Casa das Telhas e Madeireira e Sindicato dos Servidores Municipais da cidade de Itapira. Muito boa tarde. Mais informação com relação à pressão de drogas com o Tá Na Hora hoje no comando de Gil Costa. Casa das Telhas e Madeireira. Cobre qualquer orçamento. Aceita todo tipo de cartão de crédito. Tradição, qualidade e credibilidade no mercado de telhas e madeiras. Casa das Telhas e Madeireira. Avenida Cira Aparecida Vieira Serra 219. Telefone 3863-2048. Combal. Variedade de modelos e ótimos preços em ventiladores, calçados para trabalho com tecnologia alemã e biqueira de PVC. Tudo em elétrica e iluminação para sua residência ou comércio. Avenida Brasília 340, Jardim Magali. 3863-5024. Colégio Objetivo Itapira. Matrículas abertas. Informações 3863-3303, WhatsApp 99930-4672 ou acesse objetivoitapira.com.br. Pintão, o rei do frango frito. Delivery pelo fone WhatsApp 99265-7804. Salva aí, 99265-7804. Pintão, Avenida Castro Alves 296, Itapira. Funerária Itapirense. Plano Assistencial Aliança Familiar. Descontos em médicos, dentistas, exames, fisioterapia. 3863-6819, 3863-6820. Rua Rui Barbosa, 123. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis.
Laboratórios Medilabor e Italab. Excelência em exames laboratoriais, inclusive para Covid. Supervisão da doutora Roberta Carmona. Rua Duque de Caxias, em frente ao Pronto Socorro da Santa Casa. Fones 3863-1472 e 3843-2807. Moi Pneus, revenda autorizada Michelin, centro automotivo de revenda de pneus, alinhamento, balanceamento, suspensão, acessórios, tudo com excelente atendimento, economia e serviços de primeira. Loja 1, Avenida Castro Alves, 253, Itapira. Loja 2, Avenida Mogi Guaçu, 3477, na divisa Mojimirim-Mogi Guaçu. E Loja 3, Rec Center, Rua Helena de Moraes Trane, 506, Parque Santa Bárbara, em Itapira. Cristália, um complexo industrial, farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa. Desenvolvimento 100% brasileiro. Seu portfólio tem 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações. Cristália, sempre um passo à frente. Pesqueiro Recanto do Trevo. Que tal uma boa pescaria em um lugar lindo e familiar, com farta variedade de espécies e reposição contínua? O local perfeito para momentos relaxantes é Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia.